Bom dia, queridos alunos. Agora nós vamos falar um pouco sobre o renascimento cultural e artístico, ou mais precisamente, renascimento cultural, artístico e científico. Tá? Então, lembrados que na revisão anterior, nós comentamos que do século XI em diante começa a haver a grande atividade comercial na Europa, tá? Renascimento das cidades, né? Tá? Depois das cruzadas, principalmente, nós vamos ter a entrada de muitas especiarias vindas do Oriente. Esqueci de comentar com relação às especiarias na aula anterior, que é importante saber sobre as especiarias, tá bom? Que eram aqueles temperos, né, como açúcar, canela, pimenta, noz moscadas e tudo mais, né? Sendo que o açúcar é o grande produto. Afinal de contas, os europeus não conheciam açúcar, né? E o açúcar vai revolucionar toda a culinária, né? Imagina vocês, por exemplo, o que vocês, se vocês não tivessem açúcar, né? Tudo bem que pode ser que algum de vocês não coma açúcar porque não gosta e tal. Mas imagina a quantidade de comidas com açúcar, saborosas, deliciosas, né? E que não se conhecia antes da chegada do açúcar, né? Não se tinha inventado ainda antes da chegada do açúcar. Doces, sorvetes, né? Sorvete era feito naquela época que não havia geladeira, com as neves, tá? Vinda das montanhas. Mas assim, né, todo um pudim, bolos, etc. Tal, né, quando o açúcar chega. Então o açúcar, né, parece um produto bobo, mas naquela época não tinha uma importância enorme. Além disso, tinha as sedas, uns tecidos de algodão que não eram conhecidos na Europa também, chamados musselinas, né, tipos de tapetes e coisas para forrar os castelos gelados no inverno, né? Então botar toda aquela tapeçaria e tudo mais, né? Sofás, tá bom? Divãs, né? Hoje tá usando muito sofá e divã. E que são móveis também que entravam nesse comércio que os europeus, claro que depois começam a construir também, né? Fabricar também. Mas vamos dizer assim, vão fazer parte desse rol de produtos chamado especiarias. Tá? Macarrão, arroz também entrou nesse período, né? Tá? Que os europeus não conheciam. Bom, então lembrar das especiarias, tá? Tem na nossa aula toda uma descrição delas, tudo mais, né? Imagens, tá bom, né? Dos produtos. Então isso aí é um produto muito importante que a gente tem que saber. Mas a gente vai falar sobre o renascimento cultural. Todo esse comércio acabou produzindo nas cidades construção de novos prédios, tá? Embelezamento dos castelos, dos palacetes, das igrejas. Então, uma série de novos profissionais passaram a ser contratados para, né, fazer isso. Então, é justamente esse momento que aparece, né, o que nós chamamos de renascimento cultural, artístico e científico. Tá? Os próprios países também em formação, os estados nacionais, né, favoreceram então também a constituição desses profissionais, né, da contratação dos profissionais, porque muitos deles eram chamados para fazer as leis, tá, as normas, né, redigirem textos reais, né, tá, e paralelamente a isso, esses mesmos funcionários, né, escreviam, né, escreviam obras poéticas, escreviam, né, teatros, né, tá, escreviam obras eventualmente científicas, políticas, né? Então o que vai acontecer? Nós também temos que, não só nas artes, mas na literatura, um grande desenvolvimento também, tá? Com isso, né, se progrediu muito a cultura naquele momento na Europa. Tá? Por isso que a gente chama de renascimento. Porque essa cultura, em grande parte, ela vai ser inspirada no passado. Né? Vai ser inspirado lá na civilização grega, na civilização romana, que tinham sido, né, grandes civilizações. E aí nós vamos ter características importantes, tá, que a gente precisa lembrar. Tá bem? Uma delas é o classicismo, que é justamente a inspiração na cultura grega e romana. Outra característica do Renascimento é o antropocentrismo, que
foi muito baseado na cultura grega. Tá? Então, na valorização dos seres humanos. Então, vocês vão ver que, por exemplo, toda uma série de representações de seres humanos aparece. Né? Tá? Mesmo quando se fazia figuras religiosas, exemplo, o rei Davi, da Bíblia, Cristo, né? Deus, tá? Sempre vão ser representados como homens, né? Sempre como... Deus geralmente vai ser representado como homem mais velho, né? Porque ele é pai de Cristo. Cristo sempre vai ser representado como um homem moço, né? Até porque ele faleceu moço também. E essas representações vão ser muito vivas, muito claras, né? Tá? É muito interessante que a arte renascentista ela representa muito as personagens humanas sem roupa, ou com pouca roupa. Tá? Muito parte do corpo à mostra e tudo mais. Né? Por que isso? Por causa de uma característica também chamada naturalismo. Então, a preocupação de representar o ser humano tal como ele é, suas expressões, né? seus desejos. Né? É uma fase de grande desenvolvimento das cidades que propicia uma riqueza grande para a sociedade. Então, por exemplo, vai aparecer, né, nessa época muitas coisas de diversão, né, de entretenimento, de atividades sociais. Então, a música é uma coisa muito valorizada nesse período. Então, o Renascimento, por exemplo, faz nascer a música que a gente chama profana, a música que se ouve sem um objetivo religioso, né? Até hoje nós temos músicas religiosas que a gente escuta, etc, tal, né, canta. E temos a música que a gente chama profana, que é a música que a gente faz simplesmente por prazer. E nessa época, então, né, compositores também vão surgir que vão justamente providenciar, né, esse tipo de atendimento para a sociedade. Mas, sobretudo, nas artes vai ser mais importante. Tá? E aí nós vamos ter as tartarugas ninja. Tá? Por que eu insisto nas tartarugas ninja? Porque elas lembram o nome justamente dos 4 artistas mais importantes do Renascimento. Né? São eles quais mesmo? Leonardo da Vinci, né? Tá certo? Donatello, Rafael e Michelangelo. Né? Todos eles são italianos, não é à toa, porque o Renascimento ele começou primeiro na Itália. Afinal de contas, a Itália é a região mais rica, né? Tinha cidades comerciais mais importantes, como Gênova, Veneza e Florença, né? Destaque para Veneza, tá? A mais importante de todas elas. E tinha a sede da igreja, que graças à cobrança dos dízimos, né? Dos impostos religiosos, possibilitava uma grande riqueza também. Então, Roma, né, foi uma cidade muito importante nessa época em termos de belezas arquitetônicas. Tá bom? Tá? E é bom revisar alguma obra, né, desses autores. Por exemplo, né, o Leonardo, nós temos com destaque para ele a Mona Lisa, que é um dos quadros mais famosos do mundo, a Santa Ceia. Michelangelo tem as pinturas da Capela Sistina, sobretudo a criação de Adão. Tá? Rafael tem as imagens de Nossa Senhora, que em italiano ela é chamada de Madonna, tá? Tá certo? Então, as Madonas de Rafael, ele pintou várias Nossa Senhoras com Jesus Cristo no colo, tá? Todas elas com estilo bem realista, né? Típico, né? Do realismo naturalismo, né? Do Renascimento, tá? Então, Donatello, deles é o menos conhecido, assim, menos, né, em termos de obra, mas também importante. Ele tem uma estátua de bronze de Davi, que é uma referência também importante para o Renascimento. Tá bom? Bom, o Renascimento também teve grandes escritores, como o William Shakespeare, né, que deixou uma imensa quantidade de obras teatrais para nós, em especial a gente destaca Romeu e Julieta porque é a mais conhecida, vamos dizer, pelo público em geral, tá? Mas tem Hamlet, tem Otelo, Macbeth, né? Que são obras, muitas, todas elas de inspiração grega, tá? De estilo tragédia, né? Então a gente pode imaginar que o final sempre é um final triste, que choca, mas tem um objetivo de trazer um ensinamento, tá? O caso típico de Romeu e Julieta, né? Com a morte do casal amoroso no final, pela incompreensão
das suas famílias, né? Mas depois da morte deles, as famílias se unem, passam a viver em paz, né? Então, as tragédias sempre têm essa mensagem, né? Por trás, né? Do algo ruim, de algo bom que se constrói, né? Então, Shakespeare gostava muito disso. Além disso, Shakespeare foi o grande pai da língua inglesa, né? Até Shakespeare praticamente não se escrevia em inglês na Inglaterra, se escrevia em latim, né? Então Shakespeare que né, estabeleceu propriamente uma ordenação da língua inglesa. Algo parecido vai acontecer em outros países também, na própria Itália, né? Os escritores italianos do Renascimento, em destaque Dante, em destaque Boccaccio, tá? Um pouco Maquiavel também, eles vão também ter esse papel, né, da construção, tá, da língua italiana. Tá? Em Portugal, Camões, né, escreveu os Lusíadas. Na Espanha, Miguel de Cervantes, que escreveu Dom Quixote. Tá? Na França, Rabelais. Tá? Então, os escritores do Renascimento foram muito importantes para a fixação das línguas nacionais e substituição do latim, que era até então a língua de cultura, né, uma língua antiga lá do Império Romano, pelas línguas então que vão ser agora escritas, e o latim vai acabar se tornando uma língua puramente religiosa. O Renascimento também foi importante em relação a ciências, né? É no Renascimento então que surge uma série de pesquisadores da ciência, tá certo? Eu vou destacar rapidamente para vocês, para a aula não ficar muito longa e muito pesada para colocar, né, à disposição de vocês. Nós temos então, né, Galileu Galilei propriamente com a ideia do heliocentrismo, temos Isaac Newton com as leis físicas, as leis da gravitação, temos Bacon, Francis Bacon, com a teoria do método científico. Tá? Então revise essa parte aí, porque vai ser pedido também uma questãozinha a respeito disso. Tá? E o Renascimento, para a gente terminar, o Renascimento ele foi muito importante para criar todo o espírito científico, né, de desenvolvimento, de modernidade, que caracteriza os tempos atuais, a partir da Idade Moderna, a partir do século, então, XV, né, finalzinho do século XV, nós temos a Idade Moderna. Tudo bom? Tá? Então, até a próxima aula, que a gente vai falar sobre formação de Estados Nacionais e absolutismo rapidamente, para lembrar os pontos mais importantes.